Abra sua Bíblia, por favor, glória a Deus, em Hebreus capítulo 11. Você que está em casa, vem estar conosco, sábado, 19h30 e domingo, 18 horas, aqui na Igreja Batista Hebron, Chácaras, Contagem. Pegue aí o nosso endereço e vem estar conosco em nome de Jesus. Será uma bênção ter você aqui. Hebreus 11, verso 23. Aleluia. Irmãos, temos falado sobre Hebreus 11, porque entendemos que a fé é o elemento que nos move. A fé é o elemento que nos liga, é o fio condutor, que leva a nossa vida em conexão com Deus. Então não adianta nada eu estar, por exemplo, com um aparelho aqui na minha mão, descarregado, e ter uma tomada ali do outro lado, e eu saber que se houver uma conexão daquela energia com esse aparelho, ele vai carregar, mas eu não tenho um fio condutor, eu não tenho um cabo, um carregador, para conectar esse aparelho àquela tomada. Então, o que é que vai me servir? E eu chamo esse fio conector, esse carregador de fé. A fé é esse elemento que liga a nossa vida com Deus. Sem fé, diz o próprio texto, é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não anda, não caminha, não cresce em Deus. Sem fé sequer a gente tem acesso ao Evangelho. Porque o Evangelho é pregado, mas por não haver fé para receber o Evangelho, é isso que Paulo diz na sua carta aos Romanos: como crerão, se não houver quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Então, uma coisa gerando a outra, a palavra da pregação gerando fé, mas conectando-se então àquela palavra para que haja salvação. Não tem como ser salvo se esses mecanismos, se esses elementos não forem reais. Então a gente precisa de fé. Agora, depois que eu aceitei Jesus, pastor, já me conectei com Deus, já estou assim, salvo, já recebi o Evangelho, eu preciso de fé o resto da minha caminhada. Até Jesus voltar, eu precisarei de fé. Fé para crescer, fé para desenvolver, fé para ser alguém que Deus quer que eu seja. Então, esses exemplos de Hebreus 11 são muito importantes para a nossa compreensão. Porque, como eu falei quinta-feira passada, fé é um conceito abstrato. É fé. Tem uma definição, mas ainda assim a gente carece de exemplos de que tornem aquela fé. Então, é pela fé que alguém agiu assim. Se não fosse pela fé, não teria esse tipo de ação, de atitude. Então, esses exemplos nos servem para nos impulsionar a vivermos uma vida que Deus espera que a gente viva. E hoje nós vamos falar, irmãos, de Moisés. Verso 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Só até aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por essa
essa noite em que podemos cultuar o Senhor, essa noite podemos nos juntar como povo, como igreja, e através desse tempo juntos fortalecermos a nossa fé para esta caminhada que o Senhor propôs a cada um de nós. Eu peço ao Senhor que nessa noite os nossos olhos sejam abertos mais uma vez, por intermédio da ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos faça compreender os mistérios da Tua palavra, que o Senhor edifique a nossa fé, nos fortaleça nela, para que possamos ter uma caminhada que agrade ao Senhor. Uma caminhada de fé é o que nós oramos. Quantos têm ficado no meio do caminho, no meio da jornada? Mas nós oramos que nessa noite haja uma conexão com a fé que depositamos no Senhor. O Senhor possa transmitir-nos a graça e a força para que a nossa caminhada tenha bom êxito. Em nome de Jesus. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fé de Moisés. Fé de Moisés. Já vimos sobre os patriarcas, e essa é uma transição, né, dos exemplos dos patriarcas. Foi falado sobre Abraão, foi falado sobre Isaac, foi falado sobre Jacó, os primeiros, né, o Enoque, e agora vamos falar sobre Moisés. Já jogou lá para o Êxodo, mais de 400 anos depois que o povo foi ao Egito, por conta daquela grande fome na época de José. Lembra dos propósitos, irmãos? É fantástico demais quando a gente lê a Bíblia e consegue observar com uma ótica aérea. A gente olha para a Bíblia, para a história da Bíblia, como Deus faz um alinhamento em cada etapa, em cada história, colocando cada pessoa em seu devido lugar, para que tudo transcorra da maneira dele. Um homem sonha, um homem tem um sonho o faraó, melhor dizendo, tem sonho com vaca, com um monte de coisa, vaca que engole vaca, e tem um homem lá para dar resposta, que é o José. E tudo acontece de uma maneira tão harmônica, mas olhando de cima para baixo. É aquela visão que Deus tem, e que às vezes a gente não entende, e que às vezes a gente não compreende por que a gente está vivendo certas coisas na vida da gente. Por que como José vivenciou aquilo tudo, ele podia imaginar, por que eu preciso passar por isso? E aí, irmãos, a gente que está cá, do lado de cada história, a gente olha e diz, Deus, o Senhor é tremendo demais. Então fica tranquilo, meu irmão. Eu já quero começar dando essa palavra para você, para todos nós aqui, de que muitas vezes a vida da gente não vai ter aquela linha retilínea, aquela coisinha simétrica, aquela coisa assim. Não, às vezes umas bifurcações, às vezes umas trajetórias um tanto que confusas ao nosso entendimento, mas fica tranquilo que quem dirige a nossa história é o Senhor Jesus. Amém? E uma hora as coisas se encaixarão, louvado seja o nome dele, da maneira certa. Mas a gente precisa de fé para passar por essa caminhada. Coloca um pouquinho só mais, por favor, Humberto, de retorno aqui para mim. Então, meus irmãos, falar da fé de Moisés, em vários momentos, irmãos, não dá para a gente condensar numa quinta-feira todos os elementos de fé que Moisés viveu. E eu posso fazer lembrança a você, desde o momento quando ele sai do Egito, a primeira saída dele, ele está em fuga, vamos dizer assim, porque ele foi descoberto por ter matado um egípcio, toda aquela situação. Mas ele sai do Egito e começa a vivenciar uma trajetória de solidão, talvez de muitas reconstruções no seu próprio coração, de suas origens, seu propósito de vida. Por que muitos da minha idade morreram e eu estou aqui hoje? Coisas que deviam fazer Moisés pensar. Porque muitos bebês da minha época morreram e eu estou aqui. Então, ele teve tempo suficiente, foram 40 anos que ele passa ali no deserto, apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro,
E ali, irmãos, começa-se então o início da caminhada de fé propriamente dito de Moisés, quando ele tem um encontro com Deus através daquela sarça. E daí por diante nós vamos ver na trajetória de Moisés um caminho de fé, milagres acontecendo, sinais, 10 pragas no Egito, a saída do povo de forma espetacular, o mar é aberto, eles passam a pé enxuto, e Deus traga então, voltando às águas daquele mar, o exército dos egípcios, e assim por diante, irmãos, 40 anos provando milagres diários, coluna de fogo, uma nuvem, guiando dia após dia, maná que caía todos os dias, com exceção do sábado, codornizes, água brotando da rocha, tantos milagres inúmeros, mas nós vamos nos ater ao que o texto está nos mostrando. Esse elemento aqui que o texto nos mostra sobre a fé, mais voltada para elementos como coragem, de ter rompido com todo o comodismo, todo o conforto, elementos como resiliência, de se adaptar a novas situações, crendo que Deus estava no controle de tudo, coragem, perseverança, elementos que vão marcar a fé de Moisés e que são muito especiais quando mencionados nessa carta aos Hebreus. Porque lembrando a vocês que esses irmãos, aos quais era destinada essa carta, estavam passando por duras provas. Eu queria que você fosse comigo um capítulo anterior, capítulo 10 de Hebreus, o verso 32, só para você lembrar que o contexto da carta aos Hebreus é um contexto de perseguição, é um contexto de opressão, é um contexto que mostrava que os irmãos estavam carecendo de um encorajamento, estavam carecendo de fé para vencerem todas aquelas lutas e provas que eles estavam passando por causa da fé que eles tinham em Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 32, vai dizer assim: lembrai-vos, ou lembrem-se, nós vamos ler até o verso de número 36. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, veja, um momento que transicionava a conversão deles. Olha, lembra do dia que vocês começaram a andar com Deus, vocês foram iluminados. A partir daquele dia, nesses dias passados, quando vocês entregaram a vida a Jesus, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, então tinha gente encarcerada pela fé, mas também aceitaram com alegria, irmãos, olha só, aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, ou seja, eles entravam lá: você é crente, você é cristão, então nós vamos levar tudo que você tem na sua casa, você não merece ter nada do que você tem. Aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Meus irmãos, ele está escrevendo a irmãos que estavam passando por perseguições. A carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento a esses irmãos, que haviam sido iluminados, haviam aceitado Cristo, mas uma dura e lancinante perseguição se desembocara contra eles, perdendo tudo, perdendo bens, sendo presos, sendo maltratados, expostos à zombaria, a espetáculos.
era uma forma de torturá-los. Muitos deles, nós lemos a história da igreja e já fazendo aí um convite, né, Rafa? A Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos está falando sobre a história da igreja. Então, esses irmãos passaram por espetáculos de horror, quando lançados às feras, quando queimados vivos para iluminarem as ruas. Irmãos, enfim, foram perseguições atrozes, duras e severas contra esses irmãos. Então, o pastor aqui que escreve essa carta, ele tem um propósito em escrever sobre Moisés. Na sua galeria de homens e mulheres de fé, ele coloca Moisés como exemplo de um irmão que, pela sua fé, enfrentou duras perseguições, duras provas e se manteve firme, porque ele contemplava aquele que é invisível. Ele tinha olhos em Deus, ele podia olhar mais do que para aquilo que estava ao seu redor, ele podia olhar para além, ele podia ver que havia um patrimônio superior e duradouro para ele, ainda que ele perdesse os seus bens, seu conforto lá do Egito, ele tinha algo lá na frente que seria superior do que o que ele tinha e durável, ou seja, não se acabaria jamais. Então, falar isso para aqueles irmãos era um encorajamento, era um tônico, era uma maneira de dizer: irmão, vamos avançar. Porque, irmãos, é claro que muitos aqui, passando por essas provas, comum se desanimarem, ficarem meio devagar, meio lentos, talvez pensativos, reflexivos, em pensar: será que vale a pena perder tudo? Se eu não tiver algo que me motive, se eu não tiver algo que me dê encorajamento, eu posso ser alguém que vai esmorecer na caminhada. E vocês precisam de perseverança, gente. Vocês precisam perseverar. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Você já tem promessas para vocês ainda. Não desanima não, ele não propõe uma vida de facilidade, mas ele faz com que esses irmãos olhem para além do que eles podiam ver com seus olhos físicos e naturais. Irmãos, essa é o segredo para as provas que a gente vive. Quanto mais a gente foca nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas provas, mais desanimados nós ficaremos. Mas se a gente resolver transpor o nosso olhar, dar uma subidinha aqui pela fé e olhar para o que está depois, a gente é encorajado. Deus, o Senhor tem coisas maiores para mim, tem coisas superiores para mim. O Senhor vai me sustentar para eu conseguir completar essa caminhada, mas eu não vou esmorecer, eu não vou desanimar. Precisamos de fé, precisamos de perseverança. E como se demonstra a fé de Moisés? Irmãos, é interessante porque começa com a fé dos pais de Moisés. Moisés está nessa história, mas como um bebê. Diz aqui o verso de número 23, pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Então, o que estava acontecendo? Você vai lembrar disso? Havia um decreto, uma opressão política. Os hebreus estavam crescendo e a tendência era que eles dominassem. Então, o rei do Egito, o faraó, fica amedrontado com aquela possibilidade e dá uma ordem: matem todos os bebês do sexo masculino. Todos os bebês. Se forem menino, na hora do parto, já tinha dado ordem às parteiras, já executa o menino ali mesmo, mata ele, joga no rio. Irmãos, e não foram poucos os bebês a serem mortos. Mas quando nasce o Moisés, o Arão e a Joquebede olham aquele menino e dizem assim: ele é bonito. Não sei a qualidade dos meninos que nasciam naquela época, gente, mas o Moisés era bonito. Esse menino é bonito. Eu não vejo, irmãos, só uma questão de visual,
mais do que isso, um sinal para eles, algo despertou neles, algo diferente, fez eles ser assim: Deus tem algo na vida dessa criança. É tão interessante quando os pais conseguem ver algo na vida dos seus filhos. Quando os pais conseguem visualizar algo que destaca os seus filhos. E investem naquilo. E entendem que aquilo pode ser uma porta que Deus está abrindo, não somente para que a família seja uma família linda, mas para que aquela criança cumpra um propósito que talvez os pais nem entendam de todo. E eles viram aquele menino como um menino formoso, mas havia um decreto, era lei. Então tê-lo ali, irmãos, era sentenciá-los à culpa, a penas. Mas assim mesmo eles não temeram. A fé, irmãos, é um elemento que nos fortalece contra os medos que a gente vive. Como é que a gente batalha com os nossos temores? É com a fé. Então eles foram fortalecidos em fé e venceram o medo. Que medo? Do decreto do rei. Nós não iremos matar o nosso filho. Nós não iremos entregá-lo à morte. Nós vamos esconder essa criança. E conseguiram por 3 meses. Mas isso era uma missão quase que impossível, porque o menino choraria. Os vizinhos escutariam. Inclusive os vizinhos invejosos que naturalmente diriam assim: o meu filho morreu, porque o do Anrão e da Joquebede não vai morrer também. Vamos entregá-los. Vamos denunciá-los. Então eles sabiam que não poderiam mais ocultar aquela criança. 3 meses foi o limite que eles conseguiram. Mas você vai ver que eles traçam um plano de salvação para o filho. Quando constrói aquele cesto e deixam que o Nilo lá leve aquele cesto, eles não estavam destinando o filho ao acaso, mas confiando na soberania de Deus, em guiar aquele bebê. Ele é especial, Deus tem um plano na vida dele. É tão tremendo isso, né, irmãos? Porque nós, pais, não podemos ter o controle absoluto da vida dos nossos filhos. Por mais zelosos e cuidadosos que sejamos, vai ter momento que a gente vai dizer assim: Deus está em tuas mãos. Eu não consigo conduzir, eu não consigo guiar cada etapa, mas eu confiarei que o Senhor há de fazer isso. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Então, em nome de Jesus, diga assim comigo: eu confio, Deus, que o futuro dos meus filhos está nas mãos do Senhor. Diga: eu faço de forma limitada, mas o Senhor é que conduzirá todo o processo na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, diz amém. Amém. E eles venceram o medo, irmãos, e não foi uma coragem cega nem estúpida. Já viu gente que é corajoso, mas é corajoso estupidamente. Aí eu consigo colocar 200 nesse carro. Ele é um corajoso estúpido, louco. Mas não assim com os pais de Moisés. A coragem deles era baseada em propósitos. Esse menino tem algo diferente na vida dele. Deus me comunica que algo diferente vai ser feito na vida dele e através dele. Não sei explicar isso não, mas eu creio. Então vamos fazer, vamos confiar em Deus, vamos esconder o menino, vamos colocar o menino no cesto, vamos deixá-lo no rio. Ô Miriam, vai atrás, vê onde esse cesto vai parar. Mãe, está parando lá onde a irmã de Faraó está se banhando com as suas servas. Então observa. A mãe, ela pegou o menino, ela gostou, já deu um cheirinho na cabeça dele. Está gostando dele, está querendo levar a mãe, mas ela não é mãe. Ela não tem leite para dar, mas a senhora tem. Então oferece lá, irmão Joquebede. Ainda por cima, é sustentada naquele tempo, porque ela amamenta agora o filho adotivo da irmã de Faraó. Então você conhece essa história, só para te lembrar. A senda da fé,
o caminho da fé, a confiança de que Deus estará guiando a nossa vida, a nossa família. Amém. E que todo medo caia por terra, em nome de Jesus, porque quem tem fé em Deus vai vencer os seus medos, em nome de Jesus, vencerá os seus temores. Então essa fé baseada em propósitos, eu sei que o Senhor tem propósitos e vai cumprir os teus propósitos, então eu vou vencer esse medo, eu vou vencer essa ansiedade, eu vou vencer essa inquietação, eu vou confiar que o Senhor está à frente de tudo. Então a beleza de Moisés foi um sinal para os pais de que Deus teria um plano na vida deles, pais que viram propósitos na vida dos filhos. Então, irmãos, que Deus abra os nossos olhos e que a gente não só veja mais um habitante para povoar essa terra, a gente veja propósitos na vida dos filhos. Talvez Moisés não viu, mas os pais já viram. Já ao nascer, eles conseguiram ver que Deus tinha algo na vida daquela criança. E muitas vezes o que nos falta é isso, é olhar para os nossos filhos e dizer: Deus, o Senhor tem algo na vida dele, tem algo na vida dela. E orar por isso, e ser intencionais quanto a isso. Abra aqui um parênteses, irmãos, na questão da obediência civil. Você viu aqui que existia um decreto. Havia uma lei estabelecida por Faraó. Tem que morrer todo menino do sexo, toda criança do sexo masculino, todo menino precisa ser entregue para ser morto. Então era um decreto. Mas, irmãos, fazendo esse parênteses, que todos nós aqui já sabemos disso, mas não custa reforçar. Como cristãos, nós somos pessoas ordeiras. Somos pessoas que têm a figura da autoridade como algo divino. Quem estabelece autoridades, o princípio da autoridade é Deus. Rebelar-se contra a autoridade é rebelar-se contra uma instituição divina. É isso que a palavra diz em Romanos. Só que, irmãos, existe um limite entre uma obediência respaldada pelo temor a Deus e uma negação à obediência àquela autoridade por temor a Deus também. Então, todas as vezes que existia um confronto entre a determinação do homem, por maior que seja a sua autoridade humana, então, se existir um confronto com a determinação divina, nós ficamos com um conselho que é dado pelos apóstolos quando foram constrangidos pelos líderes religiosos a não pregarem mais o nome de Jesus. Eles disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós ficaremos sempre, e em último caso, sempre com aquilo que Deus determinou. A vida era importante para Deus. A morte daquelas crianças não agradava a Deus, mas esse casal teve coragem, teve peito para contrariar aquela determinação maligna dada por Faraó, podendo até sofrer penas de morte, mas ainda assim eles se mantiveram firmes. Fechando parênteses, o que nós aprendemos aqui, irmãos, que a fé desses pais fez com que eles não abandonassem o seu filho. Por entenderem um propósito, por entenderem a vontade de Deus, esses pais, ainda que pressionados, não fizeram. Então, eu quero pensar, se a gente fosse esses irmãos hebreus, ouvindo a história dos pais de Moisés, que ainda sob o decreto de morte, não obedeceram, mas preservaram o filho. Puxa vida, nós precisamos preservar a presença do Filho de Deus entre nós, ainda que nos seja colocada uma pressão, ainda que nos venha perseguição, ainda que nos venha sentença de morte, ainda que tomem todos os nossos bens, nós não temeremos os decretos do rei de Roma, ou seja lá quem ele for, nós ficaremos firmes nos decretos que Deus enviou a nós, e nós creremos no Filho, nós nos apegaremos ao Filho de Deus, nós
nós seremos eternamente ligados ao Filho de Deus, e ainda que venha custar a nossa vida, nós não abriremos mão dele e vencer o medo. Então, irmãos, nessa noite, eu não sei quais medos rondam o nosso coração, quais temores, mas eu quero te lembrar que o seu Deus é aquele que guia a sua história, e que nós podemos e devemos mirar nele, olhar para ele, fixar nele e dizer: Deus, eu preciso disso, de perseverança. Eu não abrirei mão do teu filho Jesus, eu não abrirei mão das promessas, e eu seguirei independente de qualquer circunstância que vier sobre a minha vida. Eu vou permanecer firme no Filho de Deus, vou permanecer ligado ao Senhor Jesus Cristo. Então, a fé dos pais de Moisés, que gerou coragem. E aí ele continua, verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmão, só de cara, esse elemento da fé de Moisés fez com que, além da coragem que gerou nos pais dele lá atrás, gerasse nele aqui uma disposição de renúncia. Irmão, ser filho da filha de Faraó é como se você fosse herdeiro de Bill Gates, de Elon Musk. Ele estava, irmãos, na maior potência mundial da sua época, era o Egito. Ciência, poderio militar, poderio econômico. Lá estava Moisés, príncipe do Egito, na corte de Faraó, todo o conforto, todas as regalias, faculdade top, estudava em Harvard do Egito. Estava ali, irmãos, numa posição da mais alta. E de repente, irmãos, ele começa a encaixar algumas verdades do seu coração, porque a ligação que ele ainda tinha com a sua ama de leite, que com certeza desenvolveu nele e levou a ele o conhecimento de quem ele era, de como tudo aconteceu, enfim, alguma coisa gerou nele algo, tanto que ele se revolta quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele se põe ali como juiz, mata o egípcio, mas isso dá errado, porque é trabalhar na força do seu próprio braço, e não na ordem de Deus, no tempo de Deus, na orientação de Deus. Quando o homem faz a obra de Deus, na sua força, dá errado, dá ruim, dá B.O., e ali, irmão, sendo homem já feito, verso 24, ele recusou, ou seja, não foi uma decisão emotiva, não foi uma decisão impensada, de cabeça quente, de criança, de menino, sendo homem já feito, já tinha maturidade para tomar suas decisões, para ser responsável pelas suas decisões. Sendo homem já feito, ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. E aí caem as pregações da teologia da prosperidade, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmãos, é interessante porque cercado de todo conforto, ainda assim havia um vazio no coração de Moisés. Ele não estava plenamente satisfeito, pleno. Se ele tivesse pleno, ele seria o Kiko, só vou usar o personagem, ele seria o filho da dona Florinda,
E ele ouviria a sua mãe: não se misture com essa gentalha. Então ele jamais voltaria para o seu povo, os hebreus. O povo escravo, o povo maltratado, o povo escanteado, opresso. Ele ficaria na corte. Algo ainda faltava, algo estava incompleto. Eu imagino ele olhando tudo que ele tinha ao seu redor e dizendo assim: está faltando alguma coisa. Que o levou a tomar essa decisão radical de se desvencilhar de tudo que ele tinha. Então ele foi visitar ali os seus irmãos, a periferia. E como eu já te disse, ele se identifica com aquele povo a ponto de fazer-se juiz e matar um egípcio, o que foi muito mal entendido até pelos seus próprios, que disseram no outro dia, quando um hebreu brigava com um outro hebreu, e ele tentou separar: irmãos, não briguem. Um próprio hebreu disse assim: você está pensando que você vai me matar como você fez com o egípcio? E aí ele se vê acurralado e foge. E naquele primeiro momento ele saiu do Egito temendo a ira do faraó. Foi a primeira saída dele. O texto vai dizer que ele não temeu, mas ele não temeu da segunda vez. Da primeira ele saiu porque ele estava com medo. Já fui descoberto. Descobriram o meu pecado, matei um egípcio, o faraó vai me matar também. Irmãos, e aqui Moisés, ele faz essa decisão consciente. Ele se junta tempos depois ao grupo minoritário, não estou dizendo em número, mas em poderio, em riqueza, em destaque. Ele se junta aos hebreus, um grupo menos vantajoso na perspectiva humana, mas ele sabia que era o povo de Deus. Então, irmãos, essa consciência de estar ligado ao povo, que é o povo de Deus, fez toda a diferença na vida de Moisés. Ainda que seja um povo perseguido, ainda que seja um povo oprimido, mas é o povo de Deus, e com eles eu estarei. Interessante isso, né, irmãos? Juntar-se à igreja. Talvez você já ouviu zombarias, como povinho. Você está com aquele povinho, e antigamente se fazia muita chacota, aquele povo burro, ignorante, porque todo mundo achava que crente só era crente porque era burro. Aí depois, irmãos, os argumentos foram caindo por terra, em a história mostrar que dos maiores cientistas, filósofos, pessoas de destaque foram cristãos. Mas por muito tempo nós fomos colocados como povinho. Então, juntar-se ao povinho, hoje é status. Hoje está virando assim uma coisa de destaque, porque está vendo um artista ali, um jogador acolá, e aí deu ibope, deu status ser evangélico. Mas, irmãos, nem sempre foi assim. Eu quero dizer que esse é o nosso desafio, porque vai chegar um tempo de um grande peneirar, e muitos dos emotivos que foram só pelo status, só pela modinha de ser evangélico, não vai passar na peneira não, irmão. E aí voltaremos a ser aquele povo. Pastor, isso vai acontecer? Irmão, é só ler a Bíblia. A perseguição ainda não começou, pelo menos para a nossa realidade. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a decisão de estar junto com o povo perseguido, junto com o povo opresso, foi uma decisão consciente e espiritual também de Moisés. Eu vou estar junto com eles. Vamos ser perseguidos, vamos ser escorraçados, mas nós somos o povo de Deus. Irmão, não tem nada que se compare. Não são os tesouros da terra, não são os bens da terra, mas não tem outra coisa, outra verdade que se compare ao que motiva o crente. Porque, irmãos, eu fico pensando,
Hoje em dia, quando esse evangelho está tão atrativo, e quando de fato as pessoas virem que não é bem assim, que ao invés de prosperidade, de vida boa, de evangelho açucarado, docinho na boca, e não é bem assim, quantos vão permanecer? Quantos ficarão ainda no meio do povo de Deus quando entenderem que evangelho é também, não estou dizendo que é só, mas é também ser perseguido, é também muitas vezes passar por lutas, passar por provas, até políticas. O fato de Faraó ali foi questão política também. Então o Nero também, que nos garante, e se esse tempo chegar, e quando chegar, quantos de nós vão dizer assim, mas não foi assim que eu entendia, mas é assim que a Bíblia mostra, esses irmãos estavam assim, perdendo tudo, entravam na casa dele, fechou a casa, pode pegar as suas, vai sair com a roupa do corpo, pode ir embora, sai da tua casa, agora é do governo, é de Roma, você é cristão, então espólio dos bens, você leu comigo, maltratados, servindo de espécie. Mas Moisés olha e diz assim, é o povo de Deus, pronto, é o povo de Deus, e nós estamos passando aqui por essas lutas, mas tem um patrimônio maior, um patrimônio superior, um patrimônio durável, porque a minha casa, ela um dia vai ser consumida, vai, ou pelo tempo, ou pelas intempéries da natureza, enfim, vai ruir. Irmãos, eu tinha uma imagem, ainda criança, quando eu passava por uma determinada rua e meu pai dizia assim, meu filho, essa casa era a casa do seu avô. Eu morei aqui com seu avô, sua avó, durante um tempo, e era perto da nossa casa, da casa dos meus pais. A maior tristeza foi quando eu passei por lá e não tinha mais aquela casa. Alguém comprou e destruiu, demoliu para construir um outro imóvel. Então são bens, irmãos, que com o tempo não existirão mais. Mas há uma promessa de que há um patrimônio superior e durável. Não terá destruição, não terá demolição, mas ele estará sempre, porque é construção da eternidade. Amém, irmãos? E isso motivava esses irmãos hebreus, como motivou Moisés. Moisés passou por isso, nós vamos passar também. Vamos em frente. Renuncia prazeres, renuncia conforto, tudo é transitório. Se isso daí for me levar para longe do propósito de Deus, se estar na corte, se ainda ser filho da filha de Faraó, ainda trouxer sobre mim o peso do pecado, dos prazeres, eu renuncio, porque tudo isso são prazeres transitórios, e eu vou ficar com o que é permanente. Irmãos, quantas renúncias nós precisaremos fazer pela fé? Quantas renúncias de ofertas, quais o diabo fez para Jesus? Tudo isso eu te dou se você se prostrar e me adorar. Vou te dar reinos, vou te dar glória. Quantos estão vendendo a alma para o diabo, irmãos? Por um pouquinho de fama, por um pouquinho de glória, por um pouquinho de riqueza. Quantos vendem a alma para o diabo por questões tão pequenas e até grandes? Eu não estou aqui colocando uma escala de valores, mas irmãos, nada se compara ao que nos aguarda, nada se compara aos tesouros que Deus tem preparado para nós. Serão permanentes, serão duráveis. Eu quero dizer, vale a pena abrir mão, como Moisés abriu, como os irmãos aqui da carta abriram também. Renúncia. E para encerrar, a fé também gerou obediência. Logo depois das pragas, a última, melhor dizendo, o verso 28 vai dizer que pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Já na 10ª praga foi anunciado que todo filho primogênito morreria, inclusive o dos hebreus.
caso não demarcassem a casa que eles estariam. Então a ordem foi muito clara, irmãos. Mata o cordeiro, vocês vão pegar o sangue do animal, vão passar nos umbrais, já está chegando, né? As crianças já estão aí, ó, na escola dominical, vendo aí sobre a Páscoa, traz seu filho, não pode perder não. Então eles passavam sangue nos umbrais, pronto, a marca, o sinal do derramamento de sangue que veio sobre a minha casa, está aqui na porta. O anjo destruidor que visitou o Egito naquela noite, ao se deparar com aquele sinal, ele passaria por cima daquela casa. Isso se chama Páscoa, é passagem por cima. E não adentrou na casa dos hebreus, porque eles foram obedientes. Eu imagino o crítico. Sempre na igreja tem um crítico. Eu imagino que haviam críticos aqui. Lá vem Moisés com essas coisas doidas dele. A ideia do cara, passar sangue na porta da minha casa. Acabei de pintar, a casa está toda bonitinha. Vou passar sangue aqui? Sangue? Vou nada. Vai desobedecer. Todo mundo correu lá, matou o cordeiro, pegou o sangue, passou. Vamos fechar a porta, vamos comer, vamos celebrar a nossa Páscoa. Começa a se ouvir os gritos. Povo do Egito em desespero, os primogênitos todos, inclusive do faraó, havia morrido. E a grande lição, queridos, aqui é a fé que gera obediência. Diga, fé gera obediência. E obediência gera livramento. Quando a gente obedece, a gente é livre. É interessante porque há contraposição, porque a gente imagina que obedecer me tornará servo daquela pessoa que eu obedeço. Mas com Deus não é assim. Quando a gente obedece a Deus, a gente se torna pessoa livre. E eles passaram sangue na porta, e o resultado é que a morte não invadiu aquela casa. Ninguém morreu, primogênito nenhum morreu lá na terra de Gósen, lá nos hebreus. Ninguém, todos foram livres, porque a obediência deu a eles o livramento que eles precisavam. E eu quero só fazer essa menção, irmãos. Não foi a questão de que os egípcios eram terríveis e os hebreus eram maravilhosos, que fez a morte não entrar nas casas. Foi o sangue. Podia ser o mais lindo, mais bonito, mais educado, mais isso, mais aquilo. Mas se não tivesse o sangue, a morte entraria. Podia ser filho de hebreu, a morte entraria. O sangue é que determinou o livramento. O que eu quero dizer com isso? Quem faz diferença na vida da gente é o sangue do Cordeiro. Pode ser filho de crente, pode ser o que for. Se não tiver a marca do sangue, se não tiver o sangue de Jesus, se não tiver a apropriação do sacrifício de Jesus sobre a vida do homem, da mulher, essa pessoa vai morrer. Precisamos ter essa convicção de que é pelo sangue, é por causa da sua morte, que Jesus então trouxe salvação a todos nós. E se apropriar do sangue é tomar posse da vida. É ser livre da morte e da morte eterna. Pela fé. Pela fé. Pela fé a gente cria coragem. Pela fé a gente renuncia. Pela fé a gente obedece. E pela fé a gente vai orar também agora nesse momento. Fique de pé. Vamos falar com Deus. Aleluia, aleluia. Como todas as quintas, os diáconos e diaconisas, rapidinho aqui na frente, por favor. Irmãos, a oração dos diáconos não é uma oração demorada. Eles só vão impor as mãos. Se você quiser apresentar algum pedido, eles orarão. Mas é uma oração para abençoar você antes de você ir para casa. Então nós vamos fazer uma oração agora. Já vamos dar a bênção apostólica, mas você não vai sair sem receber a oração, com a imposição de mãos, com óleo, e nós vamos estar abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E aí você vai receber isso e pode voltar para a sua casa, amém? Abençoado, renovado, e tendo essa fé viva no seu coração. Pela fé a gente avança. Feche seus olhos, Pai.
Obrigado por essa oportunidade de crescermos na fé. Deus querido, a fé é o elemento que não podemos colocá-lo de lado na nossa caminhada, porque do contrário jamais te agradaríamos. Eu oro nessa noite que o Senhor derrame graça para que a nossa fé cresça. Deus, precisamos dessa fé que gera coragem, que faz nos vencer o medo, os temores, sejam eles quais forem. A fé que gera renúncia. Quantas coisas, Pai, transitórias estão ocupando nosso coração, porque estamos deixando de olhar para o que é permanente, para o que é duradouro. E eu te peço em nome de Jesus que tenhamos essa fé de Moisés, que podemos até renunciar os bens, o conforto, ser filho da filha de Faraó, mas a gente não vai abrir mão do Senhor, a gente não vai renunciar o Senhor por nada. Pai querido, uma fé que gera obediência, sela-nos com o sangue do Cordeiro, sela-nos com o sangue de Jesus, porque só Ele nos dá vida e só Ele nos livra da morte. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, por esse momento de culto. E eu te peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, levando em paz, assim que cada um receber a oração, possa voltar para a sua casa abençoado, possa voltar para o seu lar guardado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, então que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Vem cá, vamos orar por você. E assim